Oi, sejam bem-vindos ao Cartas de Kali. Eu sou a Kali, essas são minhas cartas e nós estamos aqui para te auxiliar com as suas dúvidas. O tema do vídeo de hoje é Glow Up e autoestima, então a gente vai ver aqui como é que vai ser o seu Glow Up aí nesse ano de 2025, ou seja lá qual for o ano em que você vai estar vendo esse vídeo. Vamos ver. Eu vou tentar ver nas cartas, assim, detalhes que podem chamar atenção, um cabelo mais assim, uma pele mais assado e não sei o que. Mas também vamos falar, assim, de um desenvolvimento pessoal, tá bom? Para que você obtenha o seu glow up, para que a sua autoestima fique mais em dia, para que você se sinta bem dentro do seu próprio corpo, dentro da sua própria alma aí, né? Então, hoje a gente tem 4 opções. Primeira aqui com a estrela e o quartzo transparente, a segunda com a rainha de paus e a pimentinha, a terceira pajem de ouros com esse amuletinho aqui do pentagrama e a quarta com pajem de espadas e essa chavinha de coração. Então, antes de você escolher, peço que você dê aquela respirada funda. Tô precisando respirar também, então vamos junto? Deixa o ar sair, vai ficando mais leve, se conecta com a sua intuição, se conecta com aquilo que você acredita. E deixa essa intuição te guiar para qual é a sua opção, qual é a mensagem que você precisa receber nesse momento, tá bom? Eu vou partir para sua leitura e eu te vejo lá. Se você precisar de mais tempo, é só pausar o vídeo. A minutagem vai estar aí na descrição do vídeo, se você quiser pular também, tá bom? Até já! Oi, grupo 1, espero que você esteja bem. Hoje eu dei uma leve empolgada, tá? Eu fiz um pré-embaralhamento, só que eu resolvi fazer isso com vários oráculos, né? Pra gente entender aqui como é que vai estar essa questão pra você. Então eu vou mostrando as cartas aqui aos poucos. Tô tentando ver aqui na câmera se dá pra mostrar, se não dá pra mostrar. O que fica por cima e o que fica por baixo. Mas, começando pelo começo, você escolheu aqui a carta da estrela, junto com o cristal de quartzo, né? O quartzo transparente. O que isso daqui já indica pra mim? A carta da estrela, ela é uma carta... Bom, eu diria que se existe uma carta de glow up, muito provavelmente é a carta da estrela, né? Principalmente porque ela vem depois da torre, então... a carta da torre é a ruína, é aquele momento de total fragilidade, é aquele momento em que você não tá legal, que você tá destruída, tá arregaçada. E quando vem a estrela, é como se fosse essa transformação, essa transmutação da energia, a transmutação da aparência, né? Uma mudança para você estar mais livre, estar mais liberta, se sentir melhor dentro da sua própria pele mesmo, né? Então aqui eu diria que pode ser que o seu glow up seja um glow up assim, até talvez conectado com os astros, né? Aquela coisa assim de ter algum momento marcado ali no seu mapa natal. Eu não entendo nada de astrologia, tá, gente? Mas como me veio essa sensação assim, eu tô comentando porque pode ser que você já conheça ou até que você tenha algum interesse e seja bom fazer aí um mapa natal, né? Um mapa astral, acho que é revolução solar que chama, eu não sei, tem umas coisas assim meio que nesses sentidos, né? Quando você faz tantos anos, aí é um momento que é um pouco mais marcante. Então eu diria que o ano de 2025, ou o momento em que você está me vendo aqui, será um ano de realmente resgatar a sua própria natureza, resgatar a sua própria beleza, se reconhecer, né? Reconhecer. Realmente é como se você precisasse enfatizar, assim, esse prefixo, né? Pra você se ver de novo, tá? E uma coisa que veio muito forte na sua leitura foi a questão de ser, talvez, relacionado, assim, com o mundo espiritual, tá? Então, como eu disse, pode ser que seja algo ligado aos astros, se alinhando mesmo aí, né? Uma coisa meio que, destino. Ou de que você teve por exemplo, um ano anterior ou momentos anteriores que foram difíceis e aí agora você vai se reencontrando dentro de si mesmo. Ou então, essa conexão com o espiritual no sentido mais religioso, entre aspas, da palavra, tá? Porque veio aqui também a carta do templo, tá? Então eu acho que tem alguma conexão
com o mundo divino mesmo, assim, não só, né, essa coisa etérea e, os astros e não sei o que, mas no sentido de trazer essa importância da espiritualidade para a sua vida, tá? Então, aqui a gente tem até a centelha criativa, né, com Bridget, então eu vejo que tem uma conexão com o espiritual, sim, tá? Então, pode ser que para você ter esse glow up, você precise resgatar um pouco da sua fé, você precise resgatar essa espiritualidade, ou se você já tá trabalhando ao lado dela, é ela mesma que vai te trazer, tá? Então, a gente tem aqui 4 de paus, Black Numen, 2 de ouros e 10 de paus. Aqui no tarô, já mostra pra mim que pode ser um momento assim que você vai... É como se fosse uma transição entre um período e outro, mas ao mesmo tempo como se fosse uma junção entre trevas e luz, assim, né? Porque Black Numen é uma carta muito trevosa, é uma carta corrosiva, uma carta que fala... Ela é a carta de sombra mesmo desse tarô, né? Uma carta que vem a mais. Então, ela traz esse aspecto da sombra muito grande, da escuridão, da corrosão, do desperdício, das perdas e tal. Mas eu acredito que isso daqui é algo que você talvez já tenha enfrentado no passado ou esteja terminando de enfrentar agora, tá? Como se esse 2 de ouros aqui fosse essa parte assim, tá equilibrando, tá balanceando uma coisa com a outra, para que você tenha momentos de mais felicidade, sabe? Aqui pode ser que você também faça exercícios físicos, assim, né? Pra dar uma melhorada, dar um up na autoestima, assim. Eu nem vejo muito como, assim, você sendo motivado pela aparência em si, mas como você sendo motivada por esse reequilíbrio do eu, sabe? Por você se encontrar mesmo, você ter um foco ali em algo que te dê essa esperança de vida, te dê essa perspectiva de vida. Você vem aqui desse 10 de paus, que é uma carta que fala de cansaço, né, de exaustão, de estar muito desgastado. Então é como se você estivesse reequilibrando as energias, sabe? Então, por exemplo, se tem alguma situação aí na sua vida que ela te desgastou muito, que ela tirou o seu tempo para você cuidar de si, né, que, por exemplo, assim, você trabalhava num lugar, sei lá, que de alguma forma te sugava, e aí você, por exemplo, não tinha tempo para fazer, cuidar da aparência, se alimentar bem, se nutrir de coisas boas e tal. Então vem alguma coisa, como se fosse reequilibrando aqui, né? Eu não vejo nenhum corte necessariamente, então por isso que eu sinto que alguns aqui, a maioria eu acho, né? Pode ser que já tenham passado por esse corte, por algum tipo de término, ou por algum tipo de torre, né? Mas também pode ser que, assim, às vezes você só tava priorizando a coisa errada de forma desbalanceada, tá? Como vem aqui do Mavati, que é uma deusa que fala sobre essa questão de você deixar as coisas pra trás, né? É uma deusa muito ligada ao sofrimento e à dor. Mas no sentido de que você precisa aprender com isso, aprender a deixar pra trás e desenvolver essa capacidade, assim, de confiar no futuro, sabe? De olhar pra frente, de seguir em frente e tal. Então eu sinto que é como se algumas cargas estivessem sendo liberadas. Pode até ser que sejam cargas emocionais também, que você vem carregando, né? Bagagens emocionais, que aí causam essa corrosão interna e fazem com que você não se sinta bem o suficiente, sabe? Não se sinta bonito o suficiente. É engraçado porque a gente tem aqui mesmo esse contraste, né, da luz com as trevas. A gente tem uma estrela que é super brilhosa, super bonita, super maravilhosa e não sei o quê. E a gente tem a do Mavati, né, que ela tem essa representação, assim, de como se fosse uma anciã mesmo, né? A pele dela tá bem repuxada, assim, sabe? Como se tivesse, tipo, essa pessoa já viveu muito, sabe? Ela já sofreu muito na vida. Então, eu acho que eu vou trazer a luz pra cá. Peraí. Porque, mais uma vez, tá muito escuro isso daqui, né? O problema é que essa luz aqui, ela não fica direito. Acho que foi agora. Dá pra ver melhor assim. Então, a gente tem aqui a do Mavati, né, numa situação um pouco mais precária. Eu falei dessa carta, inclusive, no último vídeo. Se você tava lá, pode ser que as coisas tenham uma certa conexão, né?
Então temos aqui também Change of Seasons e Like a Bird. Sempre que eu vejo essa carta eu lembro do Like a Virgin da Madonna. Se você quiser ouvir a música aí, pode ser que seja uma boa aliada para os seus momentos de autocuidado, né? Agora eu vou me arrumar e não sei o quê. Então, Change of Seasons, né, também tá falando dessa mudança, né, a mudança das estações. Então, é uma carta que traz essa coisa de que a natureza, ela tem as suas estações, ela tem as suas mudanças e os seus ciclos. A vida tem os seus ciclos, né, tem essa coisa de altos e baixos, e a gente também tem. Então, eu acho que aqui você vai estar aprendendo a reconhecer também essa coisa do estou bem e estou mal, né? Eu sou uma pessoa boa, mas eu também sou uma pessoa ruim. Então vem nessa junção, assim, sabe? Eu posso ser bonita, mas eu também posso ser feia, né? Feia, assim, de acordo com os parâmetros padronizados. Então, acho que vem, pelo menos, a oportunidade de um certo desprendimento dessa questão do ser bonito, ser feio, ser bom, ser ruim, sabe? Como se você estivesse se libertando mesmo. E aqui com Like a Bird vem uma questão de foco. Então, aqui tem a necessidade de você colocar um foco para isso, é claro, para não se perder demais nas mudanças, mas eu sinto como se a mudança ela fizesse parte, ela fosse acontecendo enquanto você tá cuidando daquilo que é seu foco. Seu foco, ele, como eu disse, ele pode ser assim, você se sentir mais bonita, mais bonito e tal, mas como tem uma vibe muito espiritual nessa leitura, eu acredito que há uma mudança, que é um glow up, que ele vem de dentro mesmo, né? Que ele vem, como eu falei no começo, a partir dessa conexão espiritual. E também com a sua criatividade aqui, né? Porque a gente tem Creative Spark. Bridget. Se você vai trabalhar aí uma conexão espiritual, talvez essas deusas sejam boas deusas para você se conectar. Tá? A gente tem Bridget, que se não me engano é celta, e Nyx, que é do panteão grego. Essa carta aqui, né, de Nyx, ela fala sobre os segredos e ela veio numa posição de empoderamento, então te empoderando mesmo a trazer esse aspecto da fé, do acreditar naquilo que você não tá vendo. Porque, às vezes, é melhor você não saber o que tem no futuro, é melhor você não saber de tudo, é melhor você não ter controle, tá? Então, nossa, parece que são coisas muito diferentes, assim, mas que todas elas vão se conectando de alguma forma, né? Porque aí aqui a gente tem a caixa também, né? Que já é uma carta de muito controle, e ela veio meio viradinha, assim, né? Então, eu sinto que você precisa trabalhar muito esse interior, no sentido de, vou desenvolver aqui o meu espiritual, vou desenvolver a minha criatividade, vou me focar em coisas artísticas, né? A estrela também fala muito sobre coisas artísticas, sobre dons, talentos, né? Aquele primor de dentro da gente que, com certeza, isso mexe muito com a nossa autoestima, né? Aliás, todas as coisas podem mexer com a nossa autoestima. Falta de dinheiro, né? Não é só uma questão, assim, de aparência. Mas, às vezes, a gente perde, né? A gente fica com a autoestima abalada porque, sei lá, não tô me sentindo criativa e tal. E aqui tem essa questão, né, da criatividade. Como ela veio ao contrário, pode ser que tenha alguma coisa que você precisa alinhar em relação a isso. Então, eu vejo muito como uma coisa assim de, pede ajuda, sabe? Pede uma ajuda espiritual, pede uma inspiração, se conecta, sei lá, com as musas, né? Se conecta com deuses que tenham essa relação com a criatividade, porque isso vai fazer com que essa fonte, ela não seque, sabe? Eu acho que você pode estar se sentindo ou ter se sentido mesmo seca, ressecada, né? Uma coisa que eu lembrei aqui, né, que a estrela, eu não sei aonde foi que eu vi essa associação, que eu lembro que na época eu fiquei assim, nossa, não sei, né? Meio nada a ver. Mas tem algumas linhas aí de estudo do tarô, ou alguma linha específica, que agora eu não lembro de onde foi que eu tirei isso, que associam a estrela em situações de saúde com a pele, né? Então, pela questão sensorial, né? De que ela é muito sensitiva, assim, muito sensível e tal. Então, essa questão
dermo, né, enfim, coisas da pele. Então eu lembrei aqui, né, desse ressecamento aqui, essa coisa da Dhumavati, ela tá meio repuxada, às vezes pode ter uma questão de pele que estava sendo motivada por algo emocional, por algo até físico mesmo, né, um excesso de trabalho, um excesso de sol, né, a gente tá tomando muito sol sem protetor solar. Ou até mesmo alguma questão espiritual que estava te desgastando emocionalmente e, consequentemente, pode ter gerado algum tipo de, sei lá, ressecamento, alergia, alguma reação na pele. E daí, você cuidando dessas questões internas faz com que a sua pele fique mais reluzente, sabe? É claro que passar um creme hidratante ali, né, passar o protetor solar não vai fazer mal, muito pelo contrário, vai te ajudar. Mas é como se essa parte de dentro, ela precisasse mesmo de uma certa cura, que é esse movimento da estrela, né? Então, aqui falando da criatividade, só mais uma última pincelada, né? Para você não deixar essa fonte secar. Então, não só um ressecamento físico, mas um ressecamento espiritual e criativo, né? Esse 10 de paus aqui vem muito nessa linha de tipo... Ai... Sabe quando você trabalha o dia inteiro, assim, debaixo do sol, né? Não sei se você trabalha o dia inteiro debaixo do sol e gostaria de estar numa situação mais favorável e você tem esse traço artístico e gostaria de trabalhar com isso e tal. Mas se não for também, é só pra você entender esse exemplo, assim, de que é como se tivesse alguma coisa te secando mesmo, sabe? Te secando por dentro e por fora. E daí você precisa de um pouquinho de fé, de uma ajuda um pouquinho espiritual, de sair um pouco do padrão da caixa ali, do que é esperado ou do que você tá acostumado, para que você consiga se sentir melhor consigo mesmo. Aí, por último, aqui a gente tem o penúltimo, né? A gente tem os arquétipos que eu tirei perguntando, né, com quais arquétipos você deveria se conectar para ter esse glow up. E eu achei muito interessante as cartas que saíram, porque, assim, não tem nada a ver com beleza, com aparência, pelo contrário, né? Na verdade, a gente tem a carta da caixa, que, como eu disse, representa um certo controle, muitas vezes um controle que tá sendo exercido sobre você, ou que você já, tipo assim, se acostumou tanto a viver dentro daquele padrão. Eu não aguento que quando eu mexo assim, parece que a carta tá... que a caixa tá... as linhas estão mexendo assim, sabe? Mas enfim, gente, então... você tá dentro daquele padrão há tanto tempo, dentro dessa caixa há tanto tempo, que você, enfim, você perde sua essência, né? Começa a viver sempre de repetição e ser uma pessoa quadrada. E uma pessoa estrela não é uma pessoa quadrada, é uma pessoa estrela, né? Uma pessoa que tá vibrando numa alta energia, que tá aberta para o mundo, que tá aberta para as possibilidades, que tá aberta para a espiritualidade. E aí você veio com a carta do templo também. E o templo, ele fala muito sobre templo físico, né? Esse oráculo, ele é dividido em algumas seções, assim, né? Então tem cartas que representam meio que personas, tem cartas que representam objetos, tem cartas que representam lugares. E você tirou duas cartas que falam de lugar. Então, aqui, dentro desse oráculo, a caixa é um lugar onde você está habitando. E o templo também é um lugar onde você pode habitar. E aí, eu diria para você que, às vezes, você ir conhecer algum templo, ir numa casa, num terreiro, numa igreja, pode fazer muito bem para você, tá? Porque pode ser que você passou por um período, ou tipo assim, tá dentro de uma religião já, ou tá fora de uma religião, mas dentro de uma falta de crença, que acaba virando o seu Deus, assim, sabe? O seu ídolo de uma forma meio negativa, assim. Então, se você tá numa religião que, sei lá, já é de criação, mas você quer conhecer outro lugar, diria que é um momento muito propício para isso, mesmo que você vá aos pouquinhos, assim, né, vá conhecendo algumas pessoas ali e tal. E aí tem, né, até uma correlação aqui do 4 de paus, porque aqui a gente tem duas pessoas, né, a gente tem duas mulheres
E essa é uma carta que fala de celebração, de comemoração, e eu vejo muito como uma coisa de ritual, assim, também, sabe? Querendo ou não, isso aqui me lembra muito. É claro que é uma carta que fala também de celebração, assim, de casamento, noivado, né? Mas isso aqui me lembra uma situação, assim, da minha época de igreja, sabe? Tipo, ai, monta uma tenda ali e junta o pessoal, e aí as pessoas dançam, as pessoas cantam, né? Na igreja não rolava isso, mas só pra você entender o porquê que eu remeti a carta a esse sentido. Então, eu acho que vai ser importante você estar com boas pessoas, estar com, talvez, com pessoas novas, né? Aqui é engraçado porque eu não tô vendo esse ar super de novidade. Então, eu acho que você talvez já esteja entrando nesse caminho, assim. Talvez só precise de um reforço mesmo do lado espiritual, assim, de você se conectar mesmo, tá? E pra fechar, é claro, veio aqui Full Intimacy. Que é a carta, né, da total, assim, intimidade completa, intimidade cheio de intimidade e afins, né? E o mais engraçado é que essa carta, ela não fala só de intimidade a dois, né, uma coisa romântica. Ela também fala de intimidade com guias espirituais. Então, eu acho que aqui não precisava, né, de mais uma confirmação, mas veio para fechar com chave de ouro. E é uma carta que ela traz muito essa necessidade da conexão íntima. Então, eu acho que você vai ter muitos aliados aí no seu caminho para te ajudar com esse glow up, para te levantar a sua autoestima, assim, né? É claro que você precisa ter uma intimidade consigo mesmo primeiro. E conhecer essa questão, assim, né? Equilibrar essa questão das luzes e das sombras, né? Daquilo que você gosta e admira e daquilo que você faz de tudo para esconder. Porque não precisa muitas vezes, né? Às vezes a gente nega algo dentro da gente que, na verdade, enfim, ninguém ia nem ligar, sabe? É só mais uma coisa ali. Pode ser que seja uma coisa pesada, mas também pode ser que não seja. Então você precisa trabalhar essa intimidade consigo mesmo, ter momentos a sós, mas eu vejo que pode ser um ano assim que você vai ter a oportunidade, pelo menos, né, de passar muitos momentos de intimidade com outras pessoas e com boas conexões, tá? Essa é uma carta que fala de boas conexões. Então eu vejo que como tem muito esse aspecto espiritual, talvez a espiritualidade que você tá seguindo ou vai começar a seguir, vai colocar no seu caminho as pessoas certas para você se aliar. E aí, é isso, grupo 1. Espero que você tenha gostado. Ah, uma coisa que me chamou muita atenção aqui foram os detalhes de estrelas, né? A gente tem aqui a carta da estrela, obviamente, com as estrelas em cima. Nyx também tem várias estrelas aqui em volta do cabelo dela. Aí a gente tem Bridget com esse outro acessório aqui no cabelo, né? Que na verdade são umas plantas. Aqui também, né? Várias coisas assim com cabelo e acessórios e bichos e estrelinhas e detalhes e tal. Então acho que acessórios, assim, podem levantar a sua autoestima, sabe? Colocar um pouco mais de brilho, colocar um pouco mais de colorido. É claro, tudo que, assim, você gostar, né? Não vai se forçar a colocar uma coisa que você não gosta, que você se sente mal. Mas é como se você saísse aqui um pouco do lado trevas, né? Do dark aqui, do Black Numen e do Mavati. E você fosse para um lado um pouco mais luz, no sentido da aparência, tá? Então, fazer coisinhas assim, bonitinhas, que às vezes as pessoas podem achar bobinhas, mas que, enfim, você gosta, você se sente bem, vão ajudar a levantar a sua autoestima aí, mas o principal é a parte de dentro, tá bom? E aí, por último, vou deixar aqui uma frase que combina com essa carta, pode ser uma afirmação que você pode usar durante esse ano. E se você puder e quiser, eu vou dizer para você comentar aí a frase, né, pra, enfim, deixar sua marca e também para reforçar o pensamento, tá? A frase que conecta é: eu faço conexões bonitas e harmônicas. Eu faço conexões bonitas e harmônicas.
certo? Grupo 1, te desejo muito, 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 muito que você tenha esse glow up de estrela mesmo, que você vire aí uma estrela de cinema, se possível, né? Aqui tem uma beleza que já é natural, que já é intrínseca, que talvez você só precise reconhecer, e aí isso vai precisar de uma ajudinha extra, né, do plano divino, para que você reconheça esse divino dentro de você também, tá bom? Então, espero que depois você volte aqui para me dizer que você tá se sentindo maravilhosa, maravilhoso. E até uma próxima. Tchauzinho! Hello, grupo 2. Acho que eu deixei as coisas aqui um pouco tortas, mas espero que você não se incomode. Porque hoje eu dei uma leve empolgada e tirei vários oráculos aqui. Eu fiz um pré-embaralhamento, tá? Porque... Ah, não sei por quê. Porque me deu vontade de fazer. E aí eu falei, deixa eu tirar aqui um monte de oráculo e depois me lascar pra ler tudo isso e fazer conexões com cartas que não tem nada a ver umas com as outras, né? Vamos lá. Então, né, começando aqui oficialmente. Deixa eu dar uma acendida aqui nesse incenso que apagou. O incenso tava pela metade, gente. Quer dizer, quebrado no meio, não sei explicar. Olha, tá pegando fogo no pau aqui. É que é rainha de paus, né? Dona rainha de paus, ou dono rainho de paus, nossos kingos e kingas. Acho que agora foi. Você escolheu aqui a pimentinha com a rainha de paus, é claro, né? Que tem tudo a ver uma coisa com a outra, porque a rainha de paus, ela é foguenta, ela é fogosa, ela é cheia de calor, né? Então aqui é o grupo das gostosonas, né? O grupo das tesudas, o grupo das... Meu Deus, como eu sou deliciosa. Vamos lá. A sua leitura, ela veio com muitos ares de novidade e transição de acontecimentos, né? Então aqui pode ser um caso de transição de gênero mesmo, né? Mas também pode ser uma transição, assim, de realmente você mudar da água pro vinho, da noite pro dia, né? É claro, assim, não acho que seja da noite pro dia totalmente, né? Eu acho que é uma coisa que pode já tá vindo pra você, de fazer, assim, um rebranding, né? De mudar completamente aí a forma como você se veste, como você se porta, como você se coloca nas situações, o que que você reage, o que que você não reage, né? Porque a gente tem aqui a Eostre, não sei como é que pronuncia exatamente, mas é a deusa aqui que tá com os novos começos. E você tem Morrigan, com morte e magia. Então você tem morte e novos começos, certo? Além disso, a gente tem aqui um as de ouros. E quando eu tava embaralhando, antes de cair o 2 de espadas, eu vi o 10 de espadas. Então eu sinto muito essa energia, assim, de como se você estivesse deixando algo ou alguém, né? Você mesmo, você mesma morrer e você estivesse ressurgindo, renascendo de alguma forma, tá? Não em essência, mas talvez, como eu falei, assim, em aparência, né? Talvez questões de aparência mesmo, mudar o corte de cabelo, mudar o estilo de se vestir e tal. Venha essa energia, assim, né? Até é engraçado porque, assim, a rainha de paus, ela tende a ser muito... Não era autêntica a palavra que eu ia falar. É que ela, assim, por representar essa figura que ela é mais fogosa e tal, né? Essa roupinha aqui do 2 de espadas com um decotão me veio muito, assim, roupas bem femininas, né? Ou feminilizadas. Mas a gente tem uma energia de guerra, né? Que seria mais um masculino, né? Entre aspas, aqui com o Cavaleiro de Espadas, que na verdade é a Cavaleira, né? Eu acho essa carta aqui lindíssima, mas infelizmente acho que não vai dar pra ver direito aí. Será que dá? Acho que dá, né? Enfim, acho essa figura aqui muito linda. Inclusive, eu separei ela pra
pra selecionar pra deixar nas imagens aí, mas as cartas que saíram foram outras. Então, tem essa questão, assim, de um certo combate, né? Uma figura meio que, estou combatendo, né? Aquela roupa de guerra. E, ao mesmo tempo, essa coisa, assim, do sensual, do seduzente, do envolvente, né? Falando de uma forma, assim, mais subjetiva, a gente tem essa questão, né, de batalhas mesmo acontecendo aí, talvez, na sua vida. Essas questões, assim, de dúvidas com o 2 de espadas podem trazer alguns impasses, né, diante do seu glow up, diante da sua autoestima. Mas eu acho que, na verdade, isso daqui é como veio tudo depois, é como se, assim, a sua autoestima, ela já tá tão fortalecida, ou ela tá ficando tão fortalecida, que tudo que entra não abala, entendeu? E se abala, você vai ter formas de contornar isso, você vai ter formas de lidar com essa questão, tá? Então aqui a gente pode ter oportunidades aí, né, de recursos pra você cuidar mais de si, mas eu vejo muito essa questão, assim, de você ser uma pessoa muito do corre, assim, sabe? Eu vou correr atrás, eu vou dar um jeito, tô muito na ativa mesmo, e é isso, entendeu? Então, aqui eu acredito que a mudança, ela pode ser mais externa mesmo, né? No grupo 1 a gente teve uma mudança muito interna, e aqui eu tô sentindo que pode ser uma mudança mais externa, mudança de oportunidades, mudança de recursos para você investir em você mesmo. Talvez uma mudança, assim, física, né, de você trocar, mudar um estilo de roupa, ou acrescentar uma coisa ou outra, assim, e aí isso às vezes pode ser que você fique meio na dúvida, assim, né, se você gostar muito de moda, ou de maquiagem, ou de cabelo, assim, talvez você fique nessa coisa de, eu não sei se eu vou por um lado, se eu vou pelo outro, se eu deixo meu cabelo liso, se ele fica cacheado, sabe, tem várias expressões diferentes aqui, né? A gente tem mulheres pretas, essa daqui parece que é meio oriental, aí, enfim, tem um cabelo liso, a outra tem um cabelo assim, tchan, a outra é uma menina aqui com o cabelinho preso, então a gente tem muitas formas de expressar aquilo que você é, né? Expressar a sua identidade, assim, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que Rainha de Paus, ela fala mesmo sobre essa diversidade, sabe? A diversidade dentro de si. Por isso que ela costuma ser vista como uma figura tão autêntica, porque ela expressa essa diversidade, né? Enquanto outras figuras, por exemplo, podem ter essa questão da autenticidade meio abafada de alguma forma. Eu achei muito interessante que vieram essas duas cartas aqui do Mystical Moments, que foi The Journey e Under My Umbrella. Essas duas cartas, né, 19 e 20, são uma sequência, obviamente. Então, pode ser aí que você tenha 19 e vai fazer 20 anos, ou tinha 19 ano passado e fez 20, né? Tá na casa dos 20 agora. Mas também pode ser que seja mesmo, traz mesmo pra mim essa referência, assim, do sequencial, no sentido de ter uma coisa acabando e outra começando, né? Agora, falando sobre as cartas em si, as duas falam muito de amizades, de pessoas aí entrando no seu contexto de vida, fazendo parte da sua vivência, tá? A carta aqui da jornada, a gente tem uma menininha com um alce, não lembro agora se é um alce ou se é um veado. Se for um viado, pode ser que você seja uma mulher viado, ou que você tenha um amigo. Porque as duas cartas, elas falam muito, assim, dessa questão de tá com outra pessoa, sabe? De ter ali um guardião, de ter um protetor, mas eu sinto que é muito mais na vibe da amizade mesmo, sabe? De ter alguém com quem trocar os momentos. E pode até ser uma pessoa muito diferente de você. E aí, né, eu me lembro aqui que a gente tem uma rainha de paus e um cavaleiro de espadas. Então, a gente já tem figuras muito diferentes. Como eu tava falando antes da diversidade, essa diversidade, ela acontece dentro, mas também pode ser que venha de fora. E aí, as duas cartas, elas trazem essa questão, assim, de você precisar aprender a aproveitar a jornada, sabe? De você precisar aprender a olhar os detalhes, prestar atenção nos detalhes, prestar atenção em um amigo que tá te ensinando uma coisa sem ensinar de verdade, assim, sabe? Sem querer mandar na sua vida, mas que você pode aprender muito com essa pessoa. Então,
a gente tem essa coisa muito forte, assim, da amizade mesmo. Então, acho que uma pessoa específica, pode até ser que seja mais de uma, mas eu tô sentindo a energia de uma pessoa específica que vai te ajudar com o seu glow up, que vai aumentar sua autoestima, que vai te mostrar como ter autoestima, né? Às vezes pode ser o caso, assim, também, de ser uma pessoa que ela vai te levar para lugares, para situações, em que você vai perceber que, putz, né, eu podia ter aproveitado essa oportunidade antes, eu podia ter conhecido esse lugar antes, né? Lembra que aqui a gente tem novos começos, então essa é uma carta que fala muito pra você se jogar em coisas novas mesmo, né? Principalmente que ela veio em pé, então ela tá reforçando essa questão de que você precisa começar algo novo, né? Então, novos hobbies, novas oportunidades, novos trabalhos, talvez, aqui, né, por conta do As de Ouros. E aí, esse 5 de paus aqui, ele fala de iniciação, né? Geralmente, o 5 de paus, ele fala de conflitos diretos, assim, né, das pessoas estarem disputando, competindo. Pode ser que você tenha mesmo esse conflito, que você tenha muitas batalhas, como eu já falei ali, junto com o cavaleiro, tenha muitas batalhas ao longo desse período. Mas como a gente falou também ali da questão da amizade, aqui pode ser que essa pessoa ela te leve para um grupo de amigos ou que ela te leve para algum local espiritual e aí você seja iniciado, iniciada. Isso talvez traga um pé no chão ou traga, por exemplo, se você vai num terreiro, aí você recebe mensagens lá dos espíritos e a sua vida começa a andar um pouco mais, você consegue se encontrar um pouco mais, tá? E eu falo desse espiritual porque veio também Krishna. Então, tá uma bagunça, né, gente? Mas eu acho que é isso. Amigos espirituais, amigos, né, físicos, encarnados. Com Krishna a gente tem muito a questão de você se sentir apaixonado, apaixonada pela espiritualidade, pela vida, né? De você tendo uma compreensão de que o amor romântico, muitas vezes a gente coloca ele assim num patamar mais alto, mas na verdade essa coisa do espiritual, o amor do espiritual pela gente, por você aqui no caso, né, é uma coisa muito maior, é muito grandioso. E então eu sinto que você pode estar num momento assim de como se você precisasse se valorizar da mesma forma que as outras pessoas te olham, assim, sabe? Porque você tem essa imagem aqui, querendo ou não, você tem essa imagem imponente, assim, né? Potente, poderosa, magnética. E daí é como se você estivesse sendo reconhecida mesmo pelas pessoas e pelos espíritos, pelos deuses ou o que quer que seja aí que você tenha uma conexão. Tem essa questão de você. Meu Deus, me faltou a palavra aqui agora, mas é uma coisa assim de você ser amada mesmo, sabe? E você tá sendo ajudada, você tá. É como se fosse um reforço, assim. E é engraçado, na pilha 1 a gente teve a questão de pedir um reforço. Aqui você já tem o reforço, né? Então use-o. E aí, mais uma vez aqui no Guerreiro do Amor, também é uma carta que fala sobre você ir atrás de um amigo, ir atrás de um amor, declarar o seu afeto. Então, eu diria que aqui tá muito voltado o seu glow up. Ele pode estar muito voltado para essa questão das mudanças, de uma transição, e que você precisa se unir com pessoas que, claro, que respeitam o seu momento, que te ajudam, ou que podem até mesmo estar passando por algo parecido, ou já terem passado. E tem que ter essa demonstração, sabe? Porque eu acho que pode ser importante não só para outra pessoa, mas para você mesma. Então é uma carta que fala assim: se declare, vá atrás, né? O guerreiro do amor, você é a guerreira do amor. Inclusive, se você quiser usar essa frase de afirmação e quiser comentar aqui para, né, ativar assim ou para reforçar, coloca aí: eu sou uma guerreira ou um guerreiro do amor. Eu sou uma guerreira do amor, certo? Aqui tem muito essa vibe, guerreira do amor, guerreira da paixão, né? Quer fazer acontecer mesmo e tal. Bom, aqui só pra fechar, né, a gente tem
Morrigan com morte e magia, ela tá ao contrário, né? Então, talvez tenha algumas questões para alinhar aí, algumas coisas que você ainda precisa deixar para trás, para que abra esse espaço pro novo, tá? E, aliás, esse 2 de espadas aqui terminando, ele me dá essa sensação de que você tá ainda no meio termo, né? Ainda está na beira do precipício, ainda não se jogou de vez, né? Então, é um jogo que ele vem falando muito assim, se joga pro novo. Vai pro novo, deixa o que é velho, né? Se desfaz daquelas roupas que você não aguenta mais olhar na cara delas. Não tem apego emocional, não tenha apego material, nada disso, porque vai vir recurso. Então, tipo assim, doei tal roupa e fiquei sem nada. Vai vir o recurso, você vai dar um jeito de buscar, se for preciso, de ir atrás e fazer as mudanças que você deseja fazer, tá? E o recurso que eu digo é dinheiro mesmo, tá, gente? Não é, nossa. É claro que pode ser que assim, você ganhe roupas ou que você sei lá, ganhou uma promoção, um desconto, surgiu uma pessoa querendo cobaia pra cortar o cabelo, cobaia pra fazer tatuagem, aí você pode aproveitar ali a oportunidade, mas eu sinto muito essa energia de tô indo buscar o meu dinheiro pra poder investir em mim mesmo, tá? Só que aí esse 2 de espadas é como se fosse a dúvida no o que eu vou investir, né? Eu invisto no velho, no que eu já tô acostumada, ou eu tento uma coisa diferente que, né, pode às vezes causar um certo desconforto, ou se sentir meio estranha, assim, né? Um estranho no paraíso. Então, aí pra fechar aqui, né, eu tirei os arquétipos com os quais você deve se conectar pra você ter esse glow up aí, né? Pra você se sentir mais bela, mais selvagem, mais gostosa, poderosa. Pra você ser essa rainha de paus aqui, né? Botar a xereca na mesa mesmo, porque é isso que rainha de paus faz. E daí veio Starborn e The Vision. Essas duas cartas, elas têm uma coisa de magia, assim, é uma magia, é uma perspectiva mágica, sabe? Como se você olhasse a vida por um viés mais mágico, mais abundante, como se você tivesse um destino, um propósito, uma coisa que, assim, tá laçada, mas não é que tá laçado no sentido ruim, é algo que é seu e que você vai buscar mesmo, sabe? E parece, assim, esses coloridos, assim, né, são meio que parecidos aqui no fundo. A gente tem a carta da montanha aqui escondida. Então, me dá um pouco a sensação de que é como se uma carta estivesse dentro da outra, sabe? Você precisasse olhar de dentro de uma, né? E é a carta da visão. Então, assim, já fala um pouco sobre isso, de olhar, né? De como você vê as coisas e aí você vê a outra carta dentro, sabe? Então, eu diria que aqui você precisa se lembrar dessa magia que tem dentro de você, né? O que é o destino, o que é o propósito pra você. Eu acho que é isso, se conectar com o seu propósito, com seus propósitos, com aquilo que você sente que é o seu chamado mesmo. Isso vai fazer com que você tenha o seu glow up, né? Porque aí aqui pode ser uma coisa muito assim de você criar essa vontade de eu vou fazer acontecer, eu vou buscar, e aí isso aumenta a sua autoestima e, consequentemente, faz com que você se sinta melhor consigo mesmo, tá? Então é isso, grupo 2. Eu acho que uma coisa que eu ia comentar quando eu tava vendo suas cartas primeiro eram as cores, assim, né? Porque eu acho que tem muitas cores variadas. Quando caiu Morrigan, eu pensei, umas gotiquinhas aqui, né? Com 2 de espadas também. Pode ser que você já foi uma pessoa, assim, mais do, vou vestir preto, vou ser das trevas e tal. E agora vem pra uma vibe mais colorida, ou mais terrosa, ou tons mais quentes, né? Pra trazer essa questão, assim, do criativo, do passional, do vibrante, né, da rainha de paus ali, com o guerreiro do amor. Uma outra coisa que chamou muita atenção minha aqui foram esses acessórios, assim, acessórios, desenhos, né, estampas na testa, né, então
acho que é Bindi que chama esse daqui de Krishna, né? E aí aqui a gente tem uma lua, aqui a gente tem uma lua, aqui a gente tem talvez uma lua também. Não sei, temos uma bolinha aqui desenhada, em cima a gente tem uma lua, então pode ser que tenha alguma coisa aí com a sua testa. Se você se acha uma pessoa testuda, pode ser que usar um acessório na testa, chamar atenção para esse ponto. Aqui também a gente tem a coroa, né? E na coroa tem um pingentinho, assim, uma coisa pendente aqui, que também cai pra testa. Então, se você tem uma insegurança com a sua testa... Gente, essa daqui também. Essas também tem. Aqui. Ai, meu Deus. Pode ser que tenha alguma coisa com a sua testa aqui, tá? Então, se a sua testa te incomoda, às vezes você deixar ela mais em evidência, botar um negócio ali que, ó, tá aqui, isso vai fazer com que você ganhe poder sobre isso, sabe? Isso vale pra todas as coisas, tá? Não só pra testa, mas pra tudo que, isso aqui me incomoda, eu não gosto do jeito que é o meu nariz, eu não gosto do jeito que é a minha boca, eu não gosto do jeito que é o meu braço e tal. Às vezes você botar um negócio ali, um piercing, uma tatuagem, um enfeite, um acessório que vai chamar mais atenção, vai fazer com que você passe a gostar daquela coisa que você considerava antes um defeito, tá? Muito mais útil do que, às vezes, você fazer um procedimento e depois se arrepender, enfim. Então, foca aí em mudanças, em fazer as coisas que te fazem bem e em usar de forma mais criativa aquilo que você já tem. Tá bom, grupo 2? Espero que você tenha gostado dessa leitura. Deixa aí seu like. Se quiser comentar a frase, também comenta. Vou agradecer muito, tá? E nos vemos numa próxima. Tchauzinho! Oi, grupo 3. Espero que você esteja bem. Gente, eu dei uma empolgada aqui. Já falei com todos os outros grupos, né? Aliás, falta o último ainda. Mas só pra avisar... Eu já embaralhei as cartas todas, tá? Porque eu usei vários oráculos nessa tiragem, porque me deu na telha e aí eu fui tirando antes, e aí falei, deixa eu ver esse daqui também, deixa eu ver esse outro aqui. Tinha até mais algumas cartas que eu tirei, mas, enfim, que não altera o significado geral da coisa, tá? Então não precisa se preocupar. Bom, você escolheu aqui Pajem de Ouros, esta persona aqui, bem misteriosa, né, de chapéu, camisa, bem, uma vibe bem meio Michael Jackson da roça, assim, né, uma coisa que me lembrou aqueles memes com o Zé Pilintra, assim, mas enfim, gente, não era isso que eu ia falar. Com o amuletinho aqui, né, do pentagrama, que obviamente eu coloquei proposital aqui, porque ele tá segurando um igualzinho. Mas eu senti uma energia assim, eu vi, né, muito mato aqui, então eu não sei se você vai mudar pra roça, se você quer viver uma vida mais natural, se você vai praticar jardinagem, não sei o que é que você vai fazer com tanta planta, com tanto mato, com tanta natureza, né, dá pra fazer muita coisa, mas eu acredito também que as suas cartas, elas estão alinhadas com uma coisa de você talvez entrar um pouco mais nos ciclos da natureza, sabe? Como se você já estivesse fazendo esse trabalho, talvez. Saiu algo parecido no grupo 1, mas eu sinto que lá talvez eles precisassem se alinhar ainda com isso, e eu acho que você já tá nesse caminho de estar fazendo essa coisa de eu entendo o que é a noite, o que é o dia, o que é o verão, a primavera, né? O que a natureza me propõe nesse momento, nesse ciclo. E eu me adequo a ela, né? Entendo a natureza dos meus ciclos também, né? Dos seus, no caso. Então, esse Pajem de Ouros também me traz uma questão, assim, muito de simplicidade, sabe? De você estar talvez aprendendo a viver numa simplicidade maior, querendo ter um estilo de vida mais simples ou um estilo de se vestir mais simples. Me chamou muita atenção as roupas das figuras que apareceram aqui no tarô, porque todas elas estão com mangas longas e
largas, assim, né? Roupas largas. Então, acho que você pode estar numa vibe, assim, de se vestir com umas roupas mais leves, mais larguinhas mesmo, né? No sentido de confortável. Aqui da Nu a gente também tem uma camisa branca. Então, a camisa branca, a bata branca, né? Veio uma vibe bem assim. Deixa eu esconder aqui essa daqui, que ela tá com as pornografia. Não, mentira, gente. Eu não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui, mas enfim, tá com uns assanhamentos, aí eu vou deixar aqui e depois eu mostro, tá? Então, vamos lá. Essa questão do simples, pra mim, ela se aplica muito aqui nessas duas cartas também. Mas eu vou tentar falar do tarô primeiro, tentar me concentrar ali, porque, né, como eu tirei um monte de carta, vieram várias conexões diferentes ao mesmo tempo. Você tem 2 páginas e o 6 de copas. Isso me remete muito a voltar à infância, voltar ao seu lugar de origem ou voltar à sua criança interior, né? Se conectar com a sua criança interior. Se você morou na roça, principalmente, né? Se você morou numa fazenda, num lugar assim mais envolto da natureza, assim, né? Porque, não sei, veio muito essa vibe, né? A gente tem Deméter aqui, que é nutridora, né? Nutris, ai, não sei. Mas é a deusa conectada com a agricultura. E Danu aqui também tem, né, um matinho na mão. Então, você pode ser aí o seu próprio matinho também, né? Eu falei sobre jardinagem, falei sobre morar numa fazenda, num sítio e tal, mas às vezes pode ser que você esteja se tratando como uma plantinha mesmo, né? Como uma sementinha que está sendo plantada e vai crescer e crescer e crescer e crescer. Aqui é muito legal porque é como se esse caminho da simplicidade, esse caminho do voltar para a criança, esse caminho do voltar para a infância, e às vezes até de reequilibrar suas relações a partir disso, faz com que você chegue aqui nessa carta do carro, que para mim é um movimento de vitória, sabe? Um movimento de engrandecimento a partir desse modo de ser simples, sabe? Então, às vezes, falando num sentido mais literal, essa questão de uso de roupas mais leves te ajudam a se movimentar melhor, né? Então, de uma forma bem literal, a gente tem essa coisa de, eu tô vestido aqui, né? Até essa figura aqui, ela tá bem encapada, né? Então, tem uma coisa de proteção do sol muito forte também, né? Pajem de paus, o pajem de ouros ali, que tá de chapéu. A gente tem aqui Lullaby também, o cara com chapéu. Então, pode ser que você seja a pessoa do chapéu, né? Que você goste de usar chapéu, boné, ou tiaras, que temos aqui também, né? Uma coisa mais elaborada, digamos assim, né? Mais detalhada. Mas alguma coisa na cabeça, assim, pode servir aí para sua proteção física, né? Mas também pode representar essa coisa do, mais simples, sabe? Não tô afim de arrumar o cabelo, então bota um chapeuzinho aqui. Bota um bucket. E aí, isso meio que facilita a sua vida. E eu acho que é meio que isso que você tem que fazer mesmo, sabe? Aqui, né, Observer e Lullaby, não sei se tá certo o jeito de pronunciar, mas pra mim, essa daqui é uma carta muito simples também, porque ela tá ligada com essa questão, ela também tá em meio à natureza, né? E ela é uma fotógrafa, então é como se ela estivesse esperando o momento certo de tirar aquela foto certa ali de algum elemento da natureza. Então, eu vejo você se tornando essa pessoa, ou assumindo isso para si mesmo e para os outros, né? De que você quer ser uma pessoa mais paciente, de que você quer ser uma pessoa um pouco mais devagar, de que você quer uma vida mais tranquila, né? Aquela coisa bem, tô mastigando aqui o negocinho, eu esqueci o nome desse negócio, trigo. Tô mastigando aqui, sabe? Vamos com calma e tal, né? Uma coisa bem mineira, vamos devagar, que o trem tá parado. E aí, Lullaby fala justamente da questão do descanso. E essa coisa aqui das cartas, elas estarem, tá claro, tá escuro, aí, né, o entardecer. Então, de novo, volta pro lance dos ciclos, né? E aí eu vejo você muito entrando numa coisa talvez de uma rotina um pouco mais equilibrada, na qual você consegue ter os seus momentos de trabalho sem se exaurir
e ter os seus momentos de descanso, né? Se você tiver com dificuldade aí ou tiver negligenciando o seu descanso, então essa carta ela vem alertar, tá? Alertar no sentido de que você precisa aprender a deixar algumas coisas para amanhã, que você não vai poder resolver à noite. Mas como no geral não vieram cartas assim de perda de sono, de ansiedade, de angústia, então eu sinto muito que você já tá nesse movimento. A gente tem sol, tem lua, tem sol, tem lua, tem sol, tem lua, sabe? Tudo misturado assim. Então, é muito uma vibe assim, estou vivendo um dia de cada vez. E pra mim tá ótimo. Daí temos Deméter e Danu, que eu já falei que as duas estão ligadas à natureza também. Deméter é uma deusa grega, né? Tá ligada com a agricultura, né? Também muito ligada com os ciclos, porque a gente tem até o mito de Perséfone, né? Que é filha de Deméter, em que a gente tem a questão de quando Perséfone some, Deméter fica desolada e aí a natureza, né, murcha também, igual ela. Então, a vida, no geral, ela pode ser um pouco assim pra você, sabe? Se você murcha, aí tudo murcha. Se você tá bem, aí tudo fica bem. Então, eu vejo muito essa necessidade de você cuidar mesmo do seu corpo, assim, né? Cuidar do seu bem-estar, cuidar da sua alimentação, beber água, né? A gente não tem copas aqui, então lembra de beber água. Lembra que a plantinha ela precisa ser regada. E é claro, se você quiser tentar uma jardinagem aí, né? Construir o seu jardim ou comprar umas plantas, mesmo que elas já estejam plantadas, né? E cuidar delas, eu acho que é uma coisa super válida, tá? Vale muito a pena aqui pra você. Danu, com a carta da garantia aqui, também me traz essa sensação de que é como se você tivesse mesmo plantando, entendeu? Pra mim, ela ter ficado ali junto com o carro é meio que aquela coisa, sabe? Você se tornar essa pessoa mais paciente, mais centrada, pé no chão, vou devagar, vou com calma, respeito meu tempo, respeito meus ciclos, dou atenção para a simplicidade das coisas. Isso faz com que você vá crescendo aos poucos e aí isso garante o seu futuro, garante o seu bem-estar no futuro, garante que você vai ser uma árvore frondosa, grandiosa, maravilhosa, tá? Aqui com Shiva, ao contrário, eu adoro essa carta, gente. Adoro, 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 adoro. Ela, quando vem ao contrário, fala o seguinte: quando você muda um estilo de vida, adiciona novos hobbies, muda sua alimentação, muda o seu jeito de se vestir, de falar, de se portar e tal, podem haver pessoas que vão ficar incomodadas com isso, né? E basicamente ela diz que isso é um problema das pessoas. Se elas estão incomodadas, o problema é delas. Mentira, a carta não fala isso, mas, né, nas entrelinhas fica aí, porque é uma carta que fala que você deve usar esse tipo de coisa como uma referência para você ter certeza de que você tá indo pelo caminho certo. Então, quando alguém vier encher o seu saco, falar, nossa, porque você tá fazendo isso devagar, nossa, porque você tá diferente, nossa, essas roupas aí largadas, não sei o que, tenha a absoluta certeza de que você tá indo pelo caminho certo. Porque é esse o seu caminho e é isso que vai transformar a sua vida, é isso que vai fazer com que você se sinta importante para si mesmo, e inclusive isso pode impactar outras pessoas, sabe? Você ser referência para outras pessoas, tá? Traz aqui a questão de Shiva, né, com a yoga. Agora eu não lembro exatamente o termo que se é usado, mas tem uma parada lá de que ele começa a dançar, né, fazendo esses movimentos da yoga. E daí, né, as pessoas acharam estranho, acharam absurdo e tal, mas os poucos seguidores dele foram atrás, aprenderam com ele e tal, e, né, a yoga é o que é hoje, né, é uma coisa que cresceu. É um mito, né, gente, mas se aplica muito ao seu momento, tá? Então, talvez esse página de pausa aqui, ele até seja uma terceira pessoa que chega aí e se interessa pelo que você faz, e aí vocês se motivam juntos, né? Pode ser um amigo, uma amiga de infância aqui e tal, mas eu acho que é isso, tá numa vibe muito tranquila, muito de boas mesmo. E aí
Eu pedi aqui 2 arquétipos para você se conectar, para esse glow up acontecer, né? Apesar que eu acho que já tá acontecendo. De uma maneira mais simples, de uma maneira mais... sabe, não se preocupar tanto com aparência, né? Aqui eu vejo uma coisa muito assim, tipo, sem vaidade até. E, assim, não que isso seja uma coisa negativa, tá? É que tem gente que vê a vaidade como uma coisa negativa e tem gente que vê a falta de vaidade como uma coisa negativa. Mas aqui eu vejo esse equilíbrio de eu não preciso de maquiagem, eu não preciso de acessórios excessivos, eu não preciso de nenhuma marca que, né, coisas nesse sentido assim, de carregar um nome ali, que não sei o que e tal. Então, realmente é um aspecto de simplicidade para você que escolheu o grupo 3, tá? E aí veio, né, a criança eternal, que para mim, de novo, volta na questão da infância da criança interior e bibibi, bobobó. E o cômico. Então eu sinto que você deve entrar numa energia assim muito leve mesmo, muito de criança, muito de ser engraçadinho, sabe? Focar em ser engraçado mais do que em ser bonito. Não que você deva deixar a sua aparência de lado, mas porque eu acho que isso aqui é uma coisa de estilo próprio, sabe? Então, eu tô vendo uma coisa de estilo próprio aqui, principalmente nesses páginas, né? É um estilo diferente, é um estilo que é simples, mas aqui é mais simples, né? Aqui já é um pouco mais robusto, assim, né? Tem umas camadas e tal. Mas você vê que eles parecem muito estilosos. Então, mesmo na simplicidade, né? Comprando no brechózinho ali da esquina de R$ 5, você tá numa vibe muito leve e muito estilosa e muito autêntica também, né? Acho que o cômico ele traz essa questão assim de chamar um pouco a atenção, assim. Então, às vezes você pode até ter um estilo engraçado, sabe? Que as pessoas acham engraçado, mas aí é problema delas também, né? Lembrar que você tem que combinar ali com a sua essência. Então, acho que esse glow up ele vem muito nessa questão assim da simplicidade, de aceitar o que é seu caminho, e de cultivar a sua vida como se fosse mesmo uma plantação, tá? É isso, grupo 3. Espero que você tenha gostado. Ai, peraí, faltou a última carta. A última carta, dúvida e indecisão, né? Não sei se eu preciso cobrir as coisas aqui, mas enfim, né? Fiquei na dúvida também. Essa carta aqui, eu acho que é a única carta dessa tiragem toda que ela deixa uma coisa meio que no ar, né? Porque é uma carta que fala até de triângulos aqui, né? A gente tem um 3 de ouros, então pode ser que tenha alguma questão de triângulo afetivo, né? Alguma relação aí em que você divide uma pessoa com outra pessoa. Mas eu acredito mais que ela vem numa energia de que talvez você não precise mesmo da aprovação alheia, sabe? Você não precisa que o outro te ame para que você se ame. Você não precisa que o outro te valide para que você se sinta, agora estou no caminho certo, sabe? Então, para mim vem muito nessa energia de que você precisa, e eu acho que já tá nesse caminho de que você é completo ali dentro de você mesmo, sabe? Que você não depende do outro para isso. E daí, para conectar com essa carta aqui, a gente traz uma afirmação. Você pode escrever nos comentários ou usar como afirmação durante o seu dia a dia, no seu ano aí, tá bom? E a frase pode ser a seguinte: tudo o que eu preciso está dentro do meu coração. Certo? Tudo que eu preciso está dentro do meu coração. Diga isso para si mesmo, escreve aí nos comentários, escreve na parede, na janela, onde quer que for, no espelho às vezes, né? E afirma isso para você mesmo, porque, enfim, tá tudo dando certo aqui. E às vezes pode ser que tenha uma outra pessoa que destoa aí do seu caminho, que você às vezes pode duvidar, né, de si mesmo, mas você tá no caminho certo e precisa confiar nisso, tá bom? Grupo 3, nos vemos numa próxima. Deixa aí o seu like se você gostou. Se você não gostou, você pode fazer aquele esquema de mandar para uma pessoa que você detesta. E nos vemos em breve. Tchauzinho!
Vou começar aqui passando uma rodinha, porque o meu incenso... Meu Deus, olha. Porque o meu incenso ali acabou e essa última pilha aqui tá com uma vibe bem pesada. Ai, meu Deus, até bati aqui na câmera. Grupo 4, seja bem-vindo, espero que você esteja bem. Você escolheu aqui o Pajem de Espadas, a nossa princesa de espadas, na verdade, né? A gente tem uma baita princesona aqui, gatíssima. E a chavinha aqui de coração. Como a gente tem as duas primeiras cartas de espadas aqui, eu sinto que você pode ter um glow up intelectual. Mas, ao mesmo tempo, pelo tanto de carta negativa, eu acho que você precisa realmente, assim, trabalhar o seu amor próprio de uma forma bem interna. Talvez até com auxílio de terapia, né? Pode ser uma terapia convencional, mas também outras formas. Acho que quanto mais você puder, assim, melhor. Por quê? Porque você tem muitas questões mentais aqui que barram um pouco o seu progresso nessa questão de auto-amor, de auto-reconhecimento, né? Essa leitura, ela vem até, inclusive, com um ar, assim, de bronca, né? De, tipo, você não tá se valorizando, você não tá vendo o que tem de bom em você, você não tá se abrindo para as pessoas, você não tá se abrindo para as possibilidades, para as mudanças, né? Então, eu vejo muita coisa travada aqui na sua vida, porque você, às vezes, não permite que as coisas boas entrem. Olha aqui, ó, 5 de espadas, a carta da justiça e 3 de espadas, certo? No meio disso tudo aqui, e o pajem também, né, a princesa aqui, a gente tem um cavaleiro, uma cavaleira tentando chegar aqui, né? Isso aqui pode ser um amor vindo de fora, pode ser também que foi um amor que te enganou, que te machucou, que mentiu pra você, e aí agora você resolveu que vai se fechar pro mundo, né? Em certos, vamos dizer assim, em termos, né? Isso é uma forma de glow up, é uma forma de crescimento, né? Você perceber que, ok, essa pessoa aqui, ela tá me dando um amor falso, então eu vou desistir dessa ideia, eu vou cortar isso, eu não vou deixar que isso passe, né? Só que o pajem de espadas, às vezes, ele tem um comportamento que é também um pouco complicado, né? Então, temos duas partes complicadas aqui, muito provavelmente. Ao mesmo tempo em que essa leitura ela traz um aspecto de solidão muito forte por conta do Can You Hear Me? Então, é complexo aqui, né? Porque ao mesmo tempo em que esse amor ele pode entrar na sua vida, não necessariamente por uma pessoa de fora, né? Às vezes pode ser de dentro de você mesmo, você sentindo uma emoção nova, diferente, ou querendo entregar o seu amor para alguém, mas temos muitos bloqueios emocionais, sabe? Bloqueios mentais, psicológicos e tal. Eu achei muito bonito, porque veio a carta de Freya aqui, que é a carta da aceitação radical. E a carta dos 5 de espadas, ela é uma carta de aceitação radical, principalmente para derrotas. E Freya é uma deusa que está ligada com o amor e a guerra. E essa carta, ela fala justamente de guerras perdidas, né? E de você também estar, muitas vezes, vendo a vida como uma guerra. Então, tem esses dois lados da moeda, assim, sabe? Que você precisa, talvez, equilibrar um pouco, porque a vida, ela é cruel, a vida tem os seus pontos negativos, as pessoas, né? Algumas pessoas não são confiáveis, algumas pessoas são maldosas, são mentirosas, são manipuladoras, mas não é porque algumas pessoas são assim que todas são assim, né? Não é porque uma situação te feriu que todas as situações vão te ferir e que você precisa ficar com a guarda levantada o tempo todo para essa batalha, entende? Então, beleza, desistir dessa batalha, a vida continua, mas ela não necessariamente é uma guerra constante. Você pode ser uma pessoa guerreira, mas você também precisa de amor.
entendeu? Não é só de espada, só de mente, só de reflexão, só de pensamento, intelecto e diálogos extensos e filosóficos que vive uma pessoa, entendeu? A pessoa ela precisa se alimentar, ela precisa ter afeto, ela precisa tomar banho, tomar água, ela precisa dormir, né? Então aqui eu já vejo uma questão assim de talvez você ter essa complicação não quer dizer que vai ser o ano inteiro assim, tá? Mas quer dizer que vai depender de você, né? Vai depender do seu posicionamento, do que você vai fazer com a dor que te causaram, do que você vai fazer com aquilo que falhou, do que você vai fazer com aquilo que você teve que desistir porque não deu certo, tá? Então, em certo ponto, essa leitura ela vem para te empoderar, mas também para te puxar um pouco a orelha, tá? A gente tem Ellen dos Caminhos aqui com a carta dos padrões, e ela vem invertida justamente falando dessa questão de padrões familiares que você tá repetindo, talvez pessoas que você... sabe aquela coisa de você ver a mesma pessoa em várias outras pessoas? Pode ser que aconteça isso com você na vida afetiva, ou pode ser que você dê muitas chances para uma mesma pessoa, né? Essa mesma pessoa sendo essa pessoa aqui, mesmo sabendo que aquilo tá errado, mesmo sabendo que aquilo tá te machucando. Então, tem uma questão de padrões que estão negativos aqui, que precisam mudar. Você precisa abrir um pouco a mão das expectativas, precisa abrir um pouco a mão do controle também, né? Porque isso implica entrar um pouco no desconhecido. Quando você, né, desapega ali, corta o que já é conhecido, você precisa entrar no desconhecido. E aí, enfim, né, vai da sua intuição aqui, né, a gente tem Ágina aqui, inclusive, então é um processo, sabe, é um grande processo. Eu acho que a justiça, ela já vem trazendo essa lentidão pra essa questão do glow up, mas não porque você tá feia, acabada, destruída e tal, do lado de fora, mas do lado de dentro, eu acredito que as coisas estejam bem delicadas, sabe? Como se você tivesse frágil. Me veio muito, assim, as borboletas, sabe? Porque elas são muito lindas, mas elas têm as asinhas, né? Tudo muito delicado, muito fino, muito frágil. Essa coisa de um monte de espadas me dá essa sensação de que é como se você tivesse frágil por dentro, assim, sabe? E por fora, talvez, também, né? Às vezes você pode, talvez, querer mascarar uma coisa, né? Como esse pajem aqui, ela tá toda arrumadinha, periquitadinha, até maquiada, inclusive. Me veio a sensação de que às vezes você pode querer usar essas fugas, assim, né? Se maquiar e não sei o que, pra tentar esconder, né? Pra não se mostrar vulnerável, pra não se mostrar frágil, pra não mostrar uma cara de tristeza, uma cara de cansaço, uma olheira, uma coisa que você não gosta, né? Pode ser que isso daqui tudo também esteja falando, assim, de uma vida de falta de auto-amor, né? Não necessariamente que alguém te feriu e tal, e te rejeitou, ou, né, mentiu pra você, te enganou e tal. Pode ser que você, a vida inteira, tenha se sentido rejeitada por N questões aí de criação, enfim, do que quer que seja, né? Trazendo aqui possibilidades, porque eu acho que não é um caso só, tá? Apesar de não ter vindo nada, assim, de criação, de pai, de mãe, né? Mas, enfim, né? A gente tem um pajem, então o pajem, ele ainda tá ali numa fase de desenvolvimento, de crescimento, né? Tem muito para se aprender. Então, eu diria que você tem muito para aprender, tem muito para crescer e ser uma rainha de espadas, sabe? Ou uma rainha de qualquer outro elemento que você queira, né? Porque você pode mudar essa circunstância, né? A rainha de espadas, ela também tende a ser muito fria, muito rígida consigo mesma e com os outros. Então aqui talvez você precise mudar esse padrão familiar, não só familiar no sentido de família, mas no sentido de que aquilo já é comum para você, e caminhar para um outro viés, né? Se tornar uma rainha de copas, se tornar uma rainha de paus, uma rainha de ouros. Não necessariamente tá sempre com essa espada levantada, pronta pra enfiar a faca em alguém ou enfiar a faca em si mesmo porque alguém te magoou, tá? Então,
aqui é um processo íntimo, muito grande, tá? A gente tem aqui Can You Hear Me e Butterfly Garden. É a carta do você pode me ouvir, né? Você está me ouvindo aqui. E o Jardim das Borboletas. Ah, nossa, gente. Às vezes eu sou meio burra, né? Porque tem uma borboleta bem aqui e eu fui associar com borboleta e pensei, nossa, que inusitado, que incrível, né? E a borboleta tá bem aqui olhando na minha cara, tipo, minha filha, você já viu, já tá no seu inconsciente. Enfim, e aqui a gente tem uma mulher que ela é metade mulher, metade concha, né? Ela tá na vastidão do oceano. Essa carta aqui, ela traz um aspecto de solidão muito forte, tá? Que pra mim combina com a sensação do 3 de espadas, do 5 de espadas, né? Uma sensação de tô perdido, ninguém pode me ajudar, ninguém pode resolver essa situação pra mim. E daí o que é dito na carta é que ela tem aqui o trombone aqui dela, né? O trompete, o sei lá que diabo que é isso aqui, que é como se fosse um telefone. Inclusive, quando eu tava vendo essa carta, eu lembrei da série que eu tô assistindo, que é uma série que já é velha, que é Once Upon a Time, que tem essa questão da concha, né, ser usada como comunicação em alguns episódios. Então, aqui fala disso, né, de você ter a forma de se comunicar com os outros, ter a forma de pedir ajuda dos outros, mas às vezes você não levanta o telefone, entendeu? Simplesmente não manda aquela mensagem, não faz aquela ligação, não pede ajuda pro psicólogo, e vai se sentindo cada vez mais sozinho, mais fechado dentro do seu próprio mundo ali, onde você só vê as falhas, só vê as perdas. E em contraste, essa carta aqui, né, do Jardim das Borboletas, já é uma carta que fala muito de você olhar para a simplicidade dos acontecimentos, sabe? Fala que essa moça aqui, ela não quer mudar esse momento, sabe? Eu lembrei da Bella no Crepúsculo, tem uma cena que ela fala alguma coisa assim, ou é o Edward que fala? Ah, agora eu não lembro, gente, eu vou ver se eu acho um corte ou alguma coisa assim, e vou deixar nos comentários, talvez. Que ela fala, né, tipo, não mudaria nada. Não é isso que ela fala, mas enfim, eu não lembro, eu vou trazer depois, eu vou ter que trazer essa referência. Mas aí a carta, em si, ela traz essa questão, né, de que, tipo assim, eu não mudaria nada nesse momento, que é um momento único, é um momento simples, é um momento da natureza ali e tal, mas é um momento perfeito, sabe? É quase como se fosse assim, tá num quadro ali, sabe? Uma coisa perfeita ali. Eu acho que você pode, às vezes, ter momentos assim durante o seu ano, consigo mesma, ou com outras pessoas, ou no meio da natureza mesmo. Até recomendaria aqui que você fosse um pouco pra natureza, porque você tá muito muito mente, muito psicológico, muito filosofias e afins. E talvez você precise dessa simplicidade um pouco, sabe? Ouve a pilha 3 também. Vai lá e vê se tem alguma coisa assim que te dá um insight, te dá uma ideia. Porque pode te ajudar, tá? Lá tava bem naturalista, uma vibe bem vegana, assim, vivendo no modo hippie. E talvez se aliar com pessoas assim possa te ajudar, sabe? Com pessoas que são mais simples, que encaram a vida de forma mais leve. Pedir ajuda dessas pessoas, né? Mesmo que às vezes elas não entendam, talvez seja melhor você ir com uma pessoa que ela não entende exatamente o que você tá sentindo do que uma pessoa que ela entende e que vocês vão se afundar juntos, tá? Então, aqui pra você ter esse glow up, você precisa dessa coisa do momentos delicados que eu vou cultivar, né? Momento dia a dia mesmo, assim, né? Pode ser que os dias, num geral, o ano, num geral, ele seja muito difícil, mentalmente falando. Então, você precisa se apegar aos pequenos momentinhos, né? As coisas delicadas e simples que acontecem, pra cultivar, sei lá, mais amor, assim, por si mesmo, sabe? Então, lembrar de viver um dia de cada vez, que foi uma coisa que eu disse na pilha 3, só que eu acho que lá é uma energia de eu já estou vivendo um dia de cada vez, entendeu? E aqui você precisa aprender a viver.
tá? Então, Freya, ela vem muito nessa sensação, assim, pra mim, de que você pode perder algumas batalhas e faz parte da vida, sabe? Só que talvez você esteja se apegando, se agarrando à tristeza, se agarrando à solidão, se agarrando à desgraça toda que tá acontecendo e repetindo os mesmos erros. E aí isso vira um ciclo sem fim, né? A gente tem aqui, ó, Ajna como um conselho, né, do baralho Yogi. Ajna é o chakra frontal, né, o chakra do terceiro olho, que é uma carta que traz muito pra você, como ela vem em pé, inclusive, ela fala que a sua intuição, ela está sendo ativada. Então, você tá recebendo insights intuitivos, tá recebendo algum tipo de mensagem da sua intuição, do teu terceiro olho aí, e você precisa trabalhar essa questão, assim. Então, talvez meditar, né, nessa região, usar aí uma ametista para transmutar a energia, principalmente porque a gente tá falando da mesma região da testa, assim, né, que para mim vem muito nessa coisa das espadas, né, a cabeça, a mente, o cérebro e tal. Então, eu acho que você talvez precise limpar ou transmutar, né, usar essa energia desse pensamento para coisas um pouco mais positivas ou para te conduzir para o lugar certo. Então, se a sua intuição, por exemplo, tá dizendo essa relação aqui não tá dando certo, e aí você fica ignorando e continua nela. Então, você já sabe que não vai terminar legal, né? Claro que, enfim, algumas coisas não se destroem da noite pro dia, mas eu acho que o principal é você aceitar a situação e buscar mudar o que for possível. E aí a gente tem aqui Loving Yourself, né? Amando você mesma. E o mais interessante é que o amando você mesma, a gente tem duas pessoas aqui, né? Uma tá mostrando o espelho pra outra, então tá mostrando, olha como você é bonita, olha como você é maravilhosa, é por isso que eu amo você. E essa carta, ela traz justamente essa questão de você, traz a proposta, na verdade, né? De você tomar a atitude de perguntar pra uma pessoa que te ama, o porquê que ela te ama, o que ela ama em você, o que ela admira em você, o que ela acha bonito em você, e você refletir se isso daí já era uma coisa que você sabia ou se é algo que é surpreendente pra você, né? E aí é uma carta que convida você a se olhar também com esses olhos que as outras pessoas muitas vezes te olham e você não tá nem percebendo, tá? Então, cultivar o amor próprio aqui é uma batalha que ela pode ser dura, mas que ela é meio que assim, você não tem escolha, entendeu? É a única forma de você ter um glow up, de você se sentir no glow up, de você realmente se sentir bonito, bonita, valorizada, é você aprender a se amar. E aí, muitas vezes, você pode precisar da ajuda de outras pessoas, assim, né, pra enxergar a beleza que tem dentro de você. E fora também, tá? Tem uma frase de afirmação que a gente pode usar, né, com relação a essa carta ou com relação à sua tiragem, que a gente não, você vai poder usar, tá? Mas pode ser que eu me aproveite dela também. Aqui você pode comentar, né, colocar aí nos comentários para afirmar, ou você pode escrever num caderno, escrever num espelho, repetir para si mesmo, né, dia após dia aí. Principalmente porque aqui a gente tem um espelho, né? Então, acho que essa imagem, ela já fala muito por si só. Mas é dizer o seguinte: eu sou completa e amo cada pedacinho de mim. Eu sou completa e amo cada pedacinho de mim. Tá? Você vai ter que dizer isso. Eu vou aí na sua casa te obrigar, viu, grupo 4? Porque aqui, ó, a autoestima tá baixa e não é por falta de beleza, é por falta de autorreconhecimento. E às vezes até de você ficar mesmo insistindo, tentando batalhas que estão perdidas, isso faz com que a sua autoestima seja minada, com que você se sinta desinteligente, né? Não, como a gente tem esse aspecto intelectual muito forte, às vezes você pode se sentir meio burrinha, assim, né? E não é legal, entendeu? Então não reforce esse tipo de pensamento, não reforce esse tipo de estereótipo, porque você não é isso que você tá pensando, tá bom? Eu tirei aqui 2 arquétipos pra gente ver com o que você pode se conectar pra
fazer esse glow up acontecer. E veio a carta do Rei com Kairos. Kairos fala muito sobre o tempo divino, né? Então, como eu disse, é um processo que pode demorar, que pode precisar aí de uma ajuda espiritual e que, enfim, tendo ajuda ou não tendo ajuda, vai demorar do mesmo jeito, porque o tempo divino, ele acontece na hora que tem que acontecer, né? Então, nisso também vem um pouco de aceitação. Talvez essa aceitação, né, do tempo divino seja para uma situação que você tá vivendo e que não dá pra terminar, não dá pra ajustar, você não consegue, tipo assim, terminou e você não se sente confortável, né? Então, tem mesmo que dar tempo ao tempo, tá? E aí, a carta do Rei fala muito sobre você assumir essa persona, assim, né? Você veio como pajem, então, e você precisa se conectar com o rei. Então, você precisa se elevar, você precisa se desenvolver, você precisa assumir o seu trono, né? Assumir as suas características, assumir a sua aparência, assumir as suas responsabilidades, assumir a sua inteligência, né? É uma carta que traz aspectos como benevolência, benevolência é ótimo, benevolência, né? Esse espírito de liderança. Então você pode já ter isso dentro de você, só que tá muito mal trabalhado, tá? Porque o Pajem de Espadas não tem nada de espírito de liderança. Então, talvez assim, assumir um posto de líder, assumir um cargo de líder, sei lá, criar a sua própria empresa, fazer dar aula de alguma coisa, sabe? Qualquer coisa que tenha a ver, assim, com liderança, com estar acima, né? Bem entre aspas, não é bem isso que eu quis dizer, gente. Mas, enfim, você entendeu, né? Isso pode fortalecer aí a sua autoestima, mas tendo em mente que é para ser bondoso, benevolente e esperar o tempo divino, tá? Agora, só uma pincelada aqui sobre características marcantes que eu vi aqui. A gente tem uma coisa que me chamou muita atenção foram esses cabelinhos curtinhos, tá? Aqui, né? Um chanelzinho com formato peculiar. Então, pode ser que... Aqui também, né? Tem um chanel de bico. Então, pode ser que você tenha vontade de cortar o cabelo, né? Ou você já cortou e talvez se arrependeu. E aí, é uma questão que realmente leva tempo, né? Mas, enfim, talvez você esteja, assim, vendo as coisas bem distorcidas, sabe? Ai, cortei o cabelo e não gostei, agora eu sou um lixo de pessoa, sou horrível e não sei o que. Pare, Mona, apenas pare. Não é assim que funciona, tá? Então, cabelinhos curtos aqui, pra mim, estão até favorecidos, né? Mas é claro, se você quer fazer isso, só que aí, como eu disse, tem que trabalhar esse amor próprio. Então, eu quero cortar o cabelo, mas um monte de gente vai falar que, o seu fica bem melhor de cabelão, sabe? Umas coisas bem assim, e é você assumir esse poder aqui, que nem a justiça, sabe? Meu cabelo é curto e eu sou gostosa e maravilhosa mesmo assim, entendeu? A outra coisa que me chamou muita atenção foram essas penas aqui em Freya e em Ellen, né? Então, talvez você possa usar como acessórios. E penas, pra mim, estão muito relacionadas com o ar, né? Porque, enfim, a gente tem corvos aqui também. Então, pra mim, estão relacionadas com o ar. Aqui também, né? É pena. Acho que nessa daqui, não. Mas nas outras todas são. Então... É isso, tá relacionado com o ar, e aí você usar esse elemento como um elemento de poder, né? Então, ou se você achar uma pena na rua, né? Ou você comprar aqueles brincos de pena, ou botar no seu altar, botar, sei lá, o que quer que tenha a ver com você, né? Use sua intuição aqui também, use seu sexto sentido, tá? Isso pode ser usado como um elemento de poder, né? Coisas relacionadas ao ar, né? Animais relacionados ao ar podem te fortalecer aí ao longo desse período em que você vai passando aí por uma espécie de aceitação do que deu errado e mudança para depois você ter uma cura interior, tá? Então foca em curar o seu coração, em mudar coisas que não estão legais e principalmente em se ver da forma que você realmente é e não da forma que a sua cabeça diz que você é, sabe? Uma coisa, eu vou falando de uma experiência bem pessoal, assim, eu já ia guardar as cartas, né? Mas só pra finalizar,
Eu tenho olheiras muito profundas. E isso foi uma coisa que me perturbou, assim, por muito tempo. Ainda perturba, na verdade, né? Porque é uma coisa muito fora do padrão, né? E aí, muitas vezes eu olho fotos, assim, de pessoas com aquele rostinho, né? Todo iluminado, lisinho e tal. E eu fico, mano, sabe? Se tirasse isso daqui, eu ia ser perfeita, entendeu? Porque eu não sou feia e não sei o que lá. Mas se tirasse isso daqui, ia ficar ótimo e tal. Só que não dá pra tirar, entendeu? A menos que eu faça algum procedimento aí de laser ou alguma coisa nesse sentido, que é uma coisa um pouco mais cara, né? Então não dá, né? Tem coisa que não dá. E aí é nisso que entra, assim, essa aceitação. Então você aqui pode ter coisas que você não gosta em você e que você pense dessa forma assim também, que eu acho que isso é um pensamento meio pajem de espada, sabe? Ai, se tirasse só essa coisinha aqui, ia ficar ótimo. Só que eu tenho muita sensação de que às vezes pode ser que você, ai, vou lá e tiro isso daqui, mudo, faço uma rinoplastia, boto um silicone e tal. E a insatisfação continua, entendeu? Porque você ainda não aprendeu a amar você mesmo. Então, é isso. Concentre-se primeiro em mudar esse interno mental, a forma como você se vê. Depois você vai fazendo as mudanças que realmente são plausíveis, assim, porque você vai estar entendendo o que dá pra mudar e o que não dá, o que precisa, o que não precisa, né? O que não é necessário. Em vez de simplesmente ir fazendo e aí depois, nossa, nada valeu a pena, sabe? Cuida de você. Cuida da sua mente, procura uma ajuda terapêutica, procure estar com boas pessoas aqui, tá? Se você não tem boas pessoas na sua vida, procure boas pessoas, né? Assuma esse papel de líder de eu vou mudar as minhas relações, porque se essas daqui não estão seguras, então eu vou procurar outras, né? Claro que assim, essas coisas não se constroem do dia pra noite, mas tem essa coisa da gente trocar e ver a beleza no outro, é uma coisa muito simples, sabe? Pelo menos eu acho que é uma coisa muito simples. E talvez você precise disso, sabe? Talvez você seja a pessoa que vai se juntar com o grupo 3 lá, que vai se sentir motivado por eles. Grupo 4, espero que você goste dessa leitura, tá? Apesar dos puxões de orelha, é tudo pro seu bem, para que você fique melhor e para que você se ame mais, tá? Desejo que você consiga passar por esse processo e que você volte depois aqui pra dizer também, né? Ah, eu consegui, agora eu tô me sentindo bem e tal. Mas, enfim, é isso. Nos vemos numa próxima. Obrigada pela presença. Deixa aí o seu like e beijo.